Vamos dar início a mais um capítulo, né, de conteúdo que a gente vai trabalhar. E nesse caso a gente vai falar de quantidade de matéria. Esse é o título, né, das nossas aulas. Ela está dividida em duas partes, mas até chegarmos em quantidade de matéria a gente vai precisar ver alguns conceitos prévios, né, algumas coisas até chegar a entender quantidade de matéria, massa molar. Então, no próximo slide, a gente vê, né, que seriam o que a gente vai trabalhar primeiro nessa aula, né, unidade de massa atômica e massa molecular. A gente vê uma ilustração aqui de um diamante, né, que aqui ele chama na descrição de um brilhante. E ele fala que tem 1 quilate, né, então 1 quilate de um brilhante, ou seja, de um diamante, ele tem um significado que é diferente quando a gente usa para ouro, né, quando fala 18 quilates ou 24 quilates para ouro, né? Então aqui a gente tem 1 quilate de um brilhante, ou seja, de um diamante, que significam 200 miligramas, né, nesse caso. Então ele fala que tem 10 sextilhões de átomos de carbono. Se a gente falar de miligramas, quilates, também seja algo mais comum, né, e mais familiar. Quando a gente vai falar de quantidade de átomos, então surge a pergunta: como é que é feito, né, essa medição? Como é que a gente sabe a quantidade de átomos que existe? Então, até chegar nesse ponto de definir a quantidade de átomos que se tem, né, uma determinada massa de uma substância, houve muita contribuição até termos todos esses conceitos, esses valores, né, e a gente conseguir manusear e contar átomos e moléculas, tá bom? Então, vamos começar então entendendo o que seria essa unidade de massa, né? Então, a unidade de massa, usando a partir do conceito aqui abordado de Peirose e Cantor, ele traz a unidade de massa atômica, cujo símbolo é utilizado no caso U, é definido como sendo igual a 1/12 da massa de um átomo do isótopo, no caso que é o isótopo de carbono, o carbono 12. Então, como é que é feito isso, né? Tentando exemplificar. Quando a gente tem alguma grandeza e vai utilizar alguma unidade para essa grandeza, a gente normalmente precisa de uma referência, né? Então, se a gente vai medir uma distância e vai usar o metro, a gente tem que ter uma referência do que é o metro. O que é o metro, né? Então, que tamanho a gente define como metro? Se vai medir massa, a gente tem um quilograma, né? Tem a grama, na verdade. Então, existe uma referência para determinar isso aqui é 1 quilograma, isso aqui é 1 metro, né? Isso aqui é 1 grau Celsius. Então, a gente precisa sempre de referência. No caso para a contagem de átomos, moléculas e outras espécies, a gente utiliza inicialmente a unidade de massa atômica, né? Então, a unidade de massa atômica, eu vou mostrar de maneira mais simples. O que é que eu tento dizer de maneira mais simples? Porque a gente chega à ideia apresentada, muito trabalho foi feito, né, de experimentação por pesquisadores, né, químicos, cientistas, enfim, de décadas ou de séculos passados, tá bom? Então, o que a gente vai ver aqui, por exemplo, representando o átomo de carbono, né, se a gente utilizasse um modelo de Dalton, né, que ele fala que um átomo é esférico, né, maciço. Então, a gente teria aqui um átomo de carbono, né, carbono 12, só para enfatizar, e a gente dividisse isso aí, né, como em 12 pedaços, né? Então, uma parte dessa, né, já que foi em 12 partes, uma parte dessa, que está sendo mostrada aqui, certo? Uma parte dessa aqui seria a referência, então seria uma unidade de massa atômica. Então o carbono, se tem 12 unidades dessa, ele teria uma massa de 12 unidades atômicas. Por exemplo, já o flúor, ele teria o quê? Ele aqui está dizendo que o flúor tem 19. Então, ele tem basicamente, comparado aqui com o carbono, ele tem 7 unidades a mais, ele tem 7 fatias, né? Ou 7 partes dessa aqui a mais. Se a gente fosse trabalhar com o hidrogênio, né, ele teria uma unidade. Então, enquanto a gente tem o carbono com 12 unidades, né, uma unidade dessa aqui que é a referência, inclusive, é o que o hidrogênio normalmente ele vai trazer. A gente vai ver já já sobre essas massas, né, de cada átomo, né, que a gente está falando aqui de números inteiros, tá? Então, aqui está falando que se colocasse uma balança, né,
o Flu ele teria 19 unidades de massa atômica, tá bom? Daí, a gente pode passar agora para falar de massa atômica. A gente começou falando sobre a unidade de massa atômica que vai ser usado e qual é a referência para essa unidade de massa atômica. Quando a gente começa a trabalhar em massa atômica, o que seria? Massa atômica é a massa de um átomo, tudo bem. Por questão de conveniência, ela costuma ser expressa em unidades de massa atômica, certo? Então, comumente é utilizado unidades de massa atômica, que a gente acabou de ver, que se usa como referência uma parte do carbono 12. Nesse caso, a gente precisa diferenciar inicialmente número de massa, certo? É diferente de massa atômica, certo? Embora a gente possa ter números próximos, né, de número de massa e massa atômica. Mas para a gente poder entender essa diferença, quando a gente está estudando inicialmente os modelos atômicos, né, e que a gente começa a ver o modelo de Rutherford, e a gente começa a trabalhar, né, com as partes de um átomo, prótons, elétrons e nêutrons, a gente acaba vendo essa formulazinha aqui, né, que significa massa, né, número de massa esse A, então é a soma de prótons mais nêutrons. Na verdade, o número de massa ele envolve, na verdade, a soma de todas as partes que você tem num átomo, né? Então, no caso, seria as partes, até quando a gente fala do modelo de Rutherford, prótons, nêutrons e elétrons. Só que os elétrons, né, então aqui nessa tabelinha, é mostrado que os elétrons têm uma massa, ó, certo? Muito pequena quando você compara, por exemplo, a massa do nêutron e a massa do próton. Inclusive, quando a gente vai falar da massa do próton e da massa do nêutron, a gente considera ela a mesma, embora elas tenham uma leve diferença, certo? Uma pequena diferença. Talvez para a gente isso seja pequeno e quando a gente fala de um mundo microscópico, talvez não, né? Mas veja que existe uma diferença aqui. Se a gente considerasse até o segundo número significativo aqui, você diria que o elétron é zero, né? Enquanto você teria massa 1 do próton e massa nêutron 1 também desculpa, massa do próton 1 e massa do nêutron 1. Aí você diria que próton e nêutron têm massas iguais. Então, quando a gente vai contar o número de prótons e nêutrons, que é o que a gente usa no número de massa, então a gente normalmente tem um número inteiro, porque a gente leva em consideração o número de prótons e o número de nêutrons, né? Então, a gente diz que tem massa 1 para o nêutron também, e vai somando e chega ao número de massa. Quando a gente vai trabalhar com massa atômica, já não é mais esse número inteiro, a gente trabalha com o número que a gente encontra para o próton, para o nêutron, né, para o elétron, um número quebrado, né, um número não inteiro. Dessa maneira, voltando aqui a tabelinha, essas evidências experimentais, né, como diz aqui no texto, evidências experimentais mostram que a massa do próton e do nêutron são próximas. Então, só para deixar claro que isso aqui foi encontrado de forma experimental, né? E que elas não são exatamente iguais. Então, quando a gente fala de massa atômica, não necessariamente a gente vai ter aquele número redondo, né? Ou seja, um número não quebrado, um número inteiro, tá? Dessa maneira, para vocês entenderem, veja aqui, no caso do alumínio. Quando a gente olha para o alumínio, só lembrando rapidamente, esse número superior é justamente o número de massa, certo? E o número aqui que a gente vê embaixo, certo? Ele é o número atômico, né? Que o número atômico é justamente o número de prótons. Então, esse aqui é o número atômico, que você tem o número de prótons, certo? Que você considera que a quantidade de prótons, não necessariamente a sua massa, mas quantos prótons ele possui. E aqui você vê que o número de massa ele é fechadinho, ó, 27, né? Então, essa forma de exibir aqui, convencional, né? Você tem o elemento, e em cima o número de massa e embaixo o número de prótons. E aí ele fala, ó, por exemplo, o número de massa é 27, como a gente já viu, porque é número de prótons mais número de nêutrons. E a massa atômica é 26,981538 unidades de massa atômica. Ou seja, você já vê que o número ele é quebrado, né? É um número já que diferente do que a gente usa para unidade de massa, ele é inteiro. Porém, são próximos, né? Se a gente tentasse arredondar isso aqui, né, e chegasse a esse número aqui inteiro, você conseguiria chegar aos 27 facilmente, né? Arredondando.
Pois bem, nesse caso, o ponto que a gente quer chegar é que há essa diferença do que é número de massa do que é massa atômica. E a gente agora vai trabalhar bastante com massa atômica. E entender que nem sempre o número vai vir inteiro, tá? Então, aqui, número de massa, a gente poderia definir, né, como o número de massa A, que corresponde à soma dos números de prótons e de nêutrons de um átomo. Tá? Enquanto o número massa atômica é um número acompanhado de uma unidade, certo? Então, eu posso dizer que o número de massa, aqui 27, ó, eu não preciso dizer a unidade. Então, é 27, porque eu estou falando do número de prótons e número de nêutrons. Mas quando eu falo de massa atômica, eu vou dizer o número, que até talvez, arredondando, poderia chamar de 27, mas ele teria uma unidade, que nesse caso, normalmente, é por conveniência, como ele diz, né? Ou convenientemente, a gente usa, que é a unidade de massa atômica, tá bom? Então, existe essa diferença. Ainda trabalhando em massa atômica, aqui é um exemplo, certo, do que a gente encontra na tabela periódica. Então, na tabela periódica, normalmente a gente vai encontrar, até pode encontrar unidade de massa, mas normalmente vem, a tabela periódica ela vem com uma legenda, né? Então, sempre presta atenção no que diz a legenda. Mas a tabela periódica ela informa normalmente o número de prótons e a massa atômica, certo? Então, a massa atômica, certo? Então, ó, potássio, aqui diz a massa de um átomo do elemento potássio é aproximadamente 39 unidades. Perceba que ele está falando da massa de um átomo. Então, aproximadamente 39 unidades, porque quando ele analisa a massa atômica, que é usando os números experimentais para massa de prótons, nêutrons, e nós vamos falar de elétrons que a gente considera desprezível, então a gente tem esse número aqui, tá? Arredondando, acaba ficando próximo do que é a unidade de massa. Mas para não confundir, ficar falando unidade de massa, massa atômica, é só lembrar que a massa atômica é a massa que a gente tem, não apenas usando o número de prótons e de elétrons, certo? A gente precisa levar o número de prótons e nêutrons. A gente precisa saber o número de prótons e nêutrons, mas quando a gente vai utilizar, a gente utiliza isso aqui, certo? Tô tocando em tudo aqui. Peraí. Então, deixa eu só rabiscar aqui. Então, ó, isso daqui. Então, são o quê? Os valores experimentais. Então, não é o valor inteiro, não é massa 1, né? Massa 1 também para o nêutron, né? 0, a gente vai desprezar de toda maneira o elétron, mas a gente usa esses valores, essas evidências experimentais, quando a gente vai trabalhar com a massa atômica, né? Então, só para a gente já deixar de lado essa questão da unidade atômica, da unidade de massa. Então, aqui a gente vai ter a massa de um átomo, então do elemento potássio, está dizendo que é 39,1. Do chumbo, vai na tabela periódica, ele diz 207,2. Então, veja que sempre você tem um número aqui, né, com casas decimais, tá? E aí, aqui, ele está dizendo, ó, o número atômico do elemento está em cima e a massa atômica do elemento embaixo. Isso daqui você não pode usar como regra, porque algumas tabelas podem fazer o contrário, colocar esse número para baixo e esse outro para cima, certo? Então, é algo que, normalmente na tabela periódica, você tem que prestar atenção na legenda. Mas na dúvida, certo? Caso não aparecesse uma legenda, normalmente a massa, certo? Ela vai ser maior do que o número atômico, certo? Por quê? Porque a massa ela leva em consideração prótons, nêutrons e elétrons. Só que elétrons, a massa é desprezível. Para a gente chegar a uma massa atômica, é basicamente prótons e nêutrons. Então, o número atômico é só a quantidade de prótons, tá bom? Então, na dúvida, o número maior vai ser a massa atômica. Continuando ainda com massa atômica, qual é o ponto que a gente vai trabalhar agora? Né? Então, a gente já viu que a massa atômica existe evidências experimentais para o que é a massa do próton, a massa do nêutron. E aí, aqui diz o seguinte, ó, a massa atômica, né, de 20 elementos químicos que são encontrados na natureza sob a forma de um único tipo de átomo. Como assim um único tipo de átomo? Talvez olhando essa outra tabela, dê para entender melhor. O berílio, ele só tem um tipo, é o berílio, de número atômico 4. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Não.
ele tem número atômico 4, certo? Mas e sua massa é 9, tá? Nesse caso, o berílio você só vai encontrar essa versão do berílio, né? Você vai encontrar esse berílio aqui, né? Ele só aparece da maneira o quê? Qual é a maneira que eu estou falando nesse caso? É você ter ele com número atômico 4 e massa 9 na parte superior, certo? Então aqui, ó, número 4 e massa atômica 9. Mas existem alguns elementos que aparecem com mais de uma forma. Encare como a massa atômica, certo? Se não fosse a massa de uma pessoa. Então, quando você tem o boro 10 e o boro 11, é como se fosse você encontrando você mesmo, né? Lembrei daquele meme do Homem-Aranha, um apontando para o outro. Só que aí você teria um Homem-Aranha ou um boro mais magrinho e ele estava encontrando um boro mais gordinho, né? Já que a massa atômica está relacionada justamente à massa desse elemento, tá? O número atômico é o que caracteriza o elemento. Ele é boro porque tem 5 prótons. Esse é boro porque tem 5 prótons. Mas a massa pode variar, ou seja, ele pode ter mais nêutrons. No caso, esse boro aqui, já que a massa é maior, é porque ele tem mais nêutrons. Então ele está, abre aspas, né, mais gordinho, tá? Mas é o mesmo boro, tá? Só para deixar claro, o mesmo boro que eu falo aqui ainda é o elemento boro, tá bom? Só que é um boro mais pesado, beleza? Só que perceba que o boro mais pesado, ele tem uma maior abundância na natureza, certo? Então tá aqui, ó. A massa atômica, veja, ó, que a massa atômica já não tá mais com o número inteiro, porque a gente não está falando de unidade de massa, a gente está falando de massa atômica. Então, nesse caso, deixa só eu acionar a caneta aqui, ó. A massa aqui é 10 e uns quebrados, como também esse outro boro é 11 com uns quebradozinhos aqui, tá certo? Então, e aqui é 10. Daí, como é que a gente vai fazer para determinar qual é a massa, né, que a gente vai usar? 11,0, lá vai, 10, qual é a massa que a gente vai usar? O boro mais gordinho ou o boro mais magrinho? Não vou nem falar desses outros aqui, porque eles só aparecem, né? Eles não possuem outro isótopo. Ou seja, ele não tem outro sódio, não existe outro flúor. Então só existe o flúor de massa 19, o sódio de massa 23 e assim por diante. Mas quando a gente fala do boro, existe o boro 10, o boro 11, ó, o próprio oxigênio, ó, o oxigênio número atômico 8, ó, número atômico 8, número atômico 8. Por isso que é oxigênio. Só que é um oxigênio com 16, né, a sua massa atômica. Esse aqui já tem um nêutron a mais, e esse outro já tem mais outro nêutron. Então você acaba tendo, ó, uma variação aqui, vai aumentando a massa. Ó. Então tem um nêutron, um oxigênio mais leve e um oxigênio aqui mais gordinho. E aí qual que a gente vai utilizar como referência? Isso vai depender da abundância que ele aparece na natureza, tá bom? Então, um exemplo aqui embaixo, acabei clicando, mas já dá para a gente trabalhar inicialmente aqui com o boro. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui, ficar mais limpinho. Então, aqui vamos trabalhar só com boro para fazer esse cálculo, tá? O cálculo já está feito, na verdade, né? Mas vamos lá. Olhando apenas para o boro, então ele tem massa atômica o quê? 10 e 11, tá? Isso é a massa atômica. E a gente vai dar uma arredondada para facilitar os cálculos, né? Massa atômica, ó, e tem que ter uma unidade. E aí você tem a massa de 20 átomos, como ele diz aqui, ó, 20 átomos de 10 unidades, né? Então, se você tivesse um total aqui, ó, de 100 átomos, se você tivesse 100 átomos de boro, 80%, que é o que ele tem de abundância na natureza, você teria de átomos que tem massa 11. Os outros 20, para completar os 100, né? Desses 20 átomos, ele tinha de massa o quê? 10. Então, perceba que você tem muito mais átomos com a massa 11, ou seja, você tem uma proporção de átomos mais pesados. Então, poderia ser, vou juntar, né, fazer uma média aritmética, 10 mais 11 e divido por 2. Você não consegue fazer isso porque, de certa maneira, seria injusto. Você estaria fazendo uma média aritmética, mas a porcentagem de boro 10 é uma quantidade pequena.
certo? Então, você teria que fazer de forma ponderada. Então, nesse caso, é o que é feito, certo? Então, acaba que talvez esse cálculo aqui esteja um pouco mais difícil, né? Eu vou tentar explicar aqui para vocês. E aí ele acaba colocando aqui, ó, 20 átomos de 10 unidades. Então ele faz 20 vezes 10, né? E aí vai dar os 200 U, né? E do outro, 80 átomos que tem justamente 11 unidades. E aí aqui você vai ter 80 vezes 11, 880. O total deu quanto? O total deu 1080 unidades. 1080 unidades equivale a quantos átomos? Equivale a 100 átomos, né? E aí quando você dividir vai dar 10,8. Então cada átomo vai ter em média 10,8 unidades. Existe alguma maneira mais fácil de fazer isso? Você pode fazer dessa maneira aqui. Então você pegaria os 20 daqui, os 20% que ele arredondou, vezes 10, 80 vezes 11, né? E divide por 100, tá bom? E aí você tem também o 10,8. Professor, vou precisar fazer isso daqui? Talvez não, né? Dificilmente eu vejo, talvez, questões de vestibulares para você fazer isso. Mas você precisa entender por que que você tem. Além desse número quebrado, ó, perceba que mesmo que o nióbio ele apareça só, um nióbio ele tem um númerozinho quebrado. E esse número quebrado ele está relacionado ao quê? Porque a massa do próton, a massa do nêutron, experimentalmente, ela não é uma massa, um valor inteiro, né? E ainda existe outra questão, que mesmo que você tenha átomos, por exemplo, o cloro, né, que aparece, tem dois cloros aqui, é o cloro 37 e o cloro 35. Por que que eu não vou especificar o número atômico? Porque o número atômico é o que já caracteriza o elemento. Então, se eu já estou dizendo cloro, é porque ele tem o mesmo número atômico. Mas se eu chamo de cloro 35, é porque a massa dele é diferente. É diferente de quem? Do cloro 37. Se é cloro, é número atômico 17. Se é cloro, número atômico 17. E aí aqui você já tem o número quebrado. O que você está analisando é o seguinte: qual o valor que eu vou usar? Vai depender da abundância que você tem desse elemento. Então, se eu tenho 75% de cloro, o valor que eu vou usar vai ser mais próximo de 34, certo? Então, é por isso que a massa do cloro é 35,45, se minha memória não me deixa, se minha memória não deixa falhar. Então, ele tem essa questão da abundância, tá bom? Continuando, né, saindo agora de massa atômica, você já entendeu que a massa atômica é um valor, que não necessariamente ele vai ser inteiro, e que ele precisa de uma unidade, e essa unidade é a unidade de massa atômica, que ela veio de quê? De uma parte de 12 do carbono, ou seja, do isótopo 12 de carbono. Beleza, isso é só a contextualização. O melhor, mesmo que você não entenda ou não vá usar, né, tudo isso daqui, é quando a gente for fazer os cálculos, né? Vai ser mais sucinto, tá bom? Então a gente só está entendendo de onde vem todos esses valores. Massa molecular, massa atômica, massa de um átomo. Massa molecular, você vai ter massa de uma molécula. Então vale salientar que também existe, alguns autores chamam de massa fórmula. Letra bonita aí, né? Pronto. Massa fórmula. Porque massa molecular? Molecular vai fazer referência a uma substância que tem ligações covalentes. Mas se você tem uma substância que tem ligações iônicas, certo? O que é que vai acontecer? Eu não posso chamar de massa molecular porque não é a massa de uma molécula, né? Então, numa substância iônica, você tem uma unidade que se repete, chamada de fórmula unitária, certo? Então, essa fórmula unitária, por exemplo, o sal de cozinha, que é o NaCl. Então, o NaCl não é uma molécula. O Na não está ligado apenas ao cloro, porque o Na está positivo e o cloro está negativo. Ele positivo, ele vai interagir com outros íons negativos, ou seja, com outros cloros. Então, na verdade, a fórmula unitária é apenas a unidade mínima que se repete, tá? É a quantidade mínima, desculpa, que vai repetir, né? Então, é um cloro para um sódio. Então, nesse caso, a gente tem a massa fórmula, ou massa da fórmula unitária, né? Então, mesmo que você encontre em alguns locais chamando de massa molecular, você precisa entender que quando se fala de uma substância iônica, o termo massa molecular não está correto. Embora você possa entender, está tentando
falar que é o quê? A massa de todos os átomos constituintes dessa fórmula aqui, que no caso é o NaCl, tá bom? Deixa eu apagar para a gente explicar essa parte aqui, né? Então, vou apagar tudo. Foi. Então aqui, o que é que ele falou? Massa atômica, então é fácil. A gente vai lá, olha o quê? Olha o carbono. O carbono ele vai ter o quê? Massa 12. O oxigênio vai ter massa 16. Isso aqui está arredondado, viu? Ele está colocando aqui, é aproximadamente, que a gente viu que é quebrado esse número. Ele está arredondando para facilitar os cálculos. Quando você tem, por exemplo, aqui a massa de uma molécula de gás carbônico, o gás carbônico ele é o CO2. Então, você sabe a massa atômica desse elemento e você sabe a massa atômica desse elemento. Mas como você tem uma molécula, você tem que determinar a massa da molécula. Então, se você tem CO2, como é que você vai determinar a massa da molécula? Primeiro, você anota os elementos, né? E a quantidade de cada um. No caso, o carbono não apareceu aqui número no índice, então significa que é 1. Oxigênio 2. Qual é a massa do carbono? Ele arredondou 12. E a do oxigênio, 16. E aí você tem 12, aqui 32. E aí você, isso o quê? Unidades, né? De massa atômica. No final você vai ter o quê? 44 unidades de massa atômica. Essa massa aqui, 12, é o quê? Desculpa, essa daqui. Né? Deixa eu voltar para cá. Aqui, ó. Esse 12 é a massa de um átomo de carbono. 16 é a massa de um átomo de oxigênio. Aqui a gente está vendo que ele deu 44 unidades. Isso aqui é a massa de quê? De uma molécula de CO2. Então, tudo que a gente está vendo aqui é o que para um átomo, uma molécula. Massa atômica é a massa de um átomo. Massa molecular é a massa de uma molécula. A massa fórmula é a massa, por exemplo, NaCl. A massa fórmula vai ser a massa de uma fórmula ou da fórmula unitária. Não fala nem de uma, da fórmula unitária, ou seja, da unidade que se repete. Então, o que é que se repete numa substância iônica? É o NaCl. Então, essa é a fórmula unitária. Então, a massa fórmula, não massa molecular, é a massa, né? Vou escrever aqui para vocês. Massa, depois vocês anotem aí. Massa fórmula, né? Dá para entender? Massa fórmula, ela é o quê? A massa de uma fórmula unitária. Vocês vão copiando. Que é justamente quando a gente trabalha com substâncias iônicas. Beleza? Passando aqui, eu tinha deixado esse quadro preto que era para fazer alguns cálculos. Por exemplo, acabei fazendo do CO2, mas vou fazer aqui do ácido sulfúrico, H2SO4. O que é que a gente está trabalhando aqui? Deixa o meu laser ficou aceso aqui, ó. Tá. H2SO4. Ou vou fazer de uma molécula, vou fazer de um átomo, vou fazer primeiro de uma molécula. Então aqui, ó, é uma molécula de ácido sulfúrico. Então eu não tenho um átomo, mas eu preciso das massas atômicas para achar a massa molecular. Lembrando que isso é massa de um átomo, massa de uma molécula. Então eu tenho primeiro hidrogênio, enxofre, oxigênio. Primeiro anoto aqui as quantidades, 2 hidrogênios. Se não apareceu é porque é um enxofre, oxigênio 4. Então, vezes a massa de cada um. Aí você precisa de uma tabela periódica. E quando for fazer exercícios, os exercícios e a atividade, tem que constar uma tabela. Para já ir se familiarizando. Né? Então, o hidrogênio, a massa, vamos arredondar, no caso é 1, tá? Uma unidade atômica. O enxofre é 32 e o oxigênio 16. Aí, agora a calculadora ou a cabeça. Então, aqui vai dar 2 unidades, 32 unidades, aqui 16 com 16, 32, depois o dobro, 64 unidades. No total, você vai ter 98 unidades atômicas. Isso daqui que eu estava usando como referência, uma unidade era a massa de um átomo de hidrogênio. 32 era a massa de um átomo de enxofre. Ou seja, a massa atômica, né? Massa de um átomo. 16 é a massa atômica do oxigênio, ou seja, de um átomo de oxigênio. 64 não é a massa atômica, porque 64 é a massa de 4 átomos de oxigênio. A massa atômica do oxigênio é o quê? 16, porque a massa
de um átomo. E 98 é a massa de que átomo? De nenhum átomo. 98 é a massa de uma molécula de ácido sulfúrico, certo? Uma apenas, ok? E é isso, pessoal, tá? Até mais, assistam a próxima aula.